Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Tudo nasce do caos. Eu vou bugar sua mente com isso aqui agora. Tudo, porra, velho. Entenda uma coisa. Tudo nasce do caos. Se você tá passando por um momento que você julga o mais difícil da sua vida, se você tá passando por um momento complicado, um momento boca de barril, isso da Bahia, um momento boca de barril, barril dobrado, entenda uma coisa, agradeça. Agradeça. Quando um fruto cai da árvore e a semente vai pro chão, uma semente para brotar ela tem que estar onde? Embaixo da terra. Embaixo da terra tem luz ou é escuro? Obviamente é escuro. Uma criança, quando ela nasce no útero. E o útero é escuro, que está dentro de um corpo. Entenda, tudo, absolutamente tudo, nasce do caos. É por isso que não tem como você extinguir a luz, perdão, não tem como você extinguir a sombra da luz. A luz, quando ela bate em qualquer matéria, ela produz sombra do outro lado, e a sombra é exatamente igual à matéria que foi iluminada. Se você tira a sombra do mundo, tudo acaba. Tudo acaba. Entenda, todo mundo que descobre o seu potencial, descobriu o seu potencial porque estava cansado de viver com um psicológico ferrado. Tudo, absolutamente tudo nasce do caos. Quando você está nos seus piores momentos, é o momento que você descobre o seu potencial. São momentos em que pessoas extraordinárias surgem na sua vida. Por quê? Tudo nasce do caos. Toda situação complicada, velho, que eu tô tentando te dizer, toda situação complicada que acontece na sua vida, ela vem por um motivo, para revelar algo que está dentro de você. A sua realidade é montada pelas suas crenças. E as suas crenças são montadas pelo que você acredita, pelo que você aprendeu na sua vida. Logo, tudo aquilo que você aprendeu que molda a sua realidade, chega em um momento que você não está mais satisfeito e você quer mudar a sua realidade, agradeça. Tudo nasce do caos. Tudo nasce do caos. Os momentos em que um ser humano está em profunda tristeza, amargura, inconformado com a sua realidade, é um momento em que ele consegue ter uma explosão de força vital para mudar de vida. Sabe aquele momento que você fala assim, puta que pariu, eu não tô mais aceitando isso aqui, eu não tô aguentando isso aqui, eu tenho que mudar, já cheguei no fundo do poço. O fundo do poço é onde você descobre o ouro que estava embaixo da água. É isso. É isso. Perceba. O ser humano, e aqui vai um grande sacado. O ser humano, ele não consegue criar nada novo. Tudo que você vê criado e que o ser humano cria vem da mente, né? Tudo precisa passar pelo plano das ideias, pela mente para poder ser criado. E como nós somos imagem e semelhança do Criador, e isso não é uma metáfora, nós somos criadores. Nós somos co-criadores. O Criador cria e nós, imagem e semelhança do Criador, também criamos. Então, absolutamente tudo nasce de um ponto. Tudo nasce de um ponto. Guarda isso aqui. Tudo nasce de um ponto. Quando você não consegue mais ficar confortável dentro desse ponto, quando você já se nutriu de tudo que aquele ambiente, de tudo que aquela situação pôde te trazer de bom, você começa a ficar incomodado, você se inconforma, você fica inconformado com aquilo ali. E nesse momento é a grande virada de chave, é a grande guinada para que você atinja uma nova realidade. Quando eu falo que o ser humano não cria nada novo, eu quero que você pegue, por exemplo, as histórias. Todas as histórias, história em quadrinho, história grega, tudo que o ser humano consegue contar, criar de historinhas, né, como é que eu vou exemplificar aqui para você? De livros, de textos, de poesias, tudo isso parte do princípio divino. E se você prestar bem, sempre nas histórias você tem figura do pai,
a figura da mãe, a figura do herói. Você tem figuras que são ideias divinas, princípios divinos. Esses princípios, eles estão presentes na sua realidade. Perceba que o herói, ele precisa chegar até o fundo do poço para descobrir aquela força interior. Pronto, vou trazer aqui uma coisa para você. Você gosta de anime? Dragon Ball. Perceba que quando o Goku ele tá chegando no seu limite, naquele momento que ele tá prestes a morrer, no caos, na destruição, parará, periri, é quando ele descobre uma nova fase. Acho que é Saiyajin que chama, né? Super Saiyajin, quando ele descobre uma nova fase. Quando ele descobre um novo superpoder. Quando o herói tá chegando naquele ponto em que vai morrer, e esse ponto em que ele vai morrer é o caos. É quando você não consegue mais. Sabe, você já chorou, você já se esvaiu, já perdeu força, energia psíquica, você não consegue mais, cara. E aí, nesse momento, você consegue tirar força para dar uma grande guinada na sua vida. O grande insight que eu tive aqui é o que você pode aprender com a história da Cinderela. Fada madrinha. A fada madrinha é o claro símbolo da força vital, daquela luz que chega para te salvar quando tá tudo acabando. E depois que a fada madrinha chega na vida da Cinderela, tudo se transforma. Por quê? Essa transformação é a ação. O fato da Cinderela ter aceitado, guarda isso, o fato da Cinderela ter aceitado a ajuda da fada madrinha fez com que ela atingisse uma nova realidade. Ou seja, do mais profundo caos, e aí entenda uma coisa, você precisa agir. Você precisa de ação. Teoria não moda a realidade. Você tem que ter teoria mais ação. Por favor. Não venha pra cá querer fantasiar na sua cabeça, não fazer porcaria nenhuma e achar que vai estar tudo bem. Não, não vai estar. Você tem que agir. Você tem que aceitar, compreender e agir. Tomar a decisão necessária para poder mudar a sua realidade. Então, essa situação que você pode estar se encontrando agora, e quando eu falo isso, você pode estar identificando situações na sua vida, onde tudo parecia um grande caos e do nada começou a vir aquela luz. Quando você está naquela situação bem complicada, surgem aquelas pessoas que vão te salvar, porra, velho, aquela pessoa foi uma grande guinada na minha vida. Sem aquela pessoa eu não teria conseguido. O que é essa pessoa? Nada mais é do que a sua força vital de transformação, que se conectou. Pega essa grande sacada. Quando você conversa com qualquer pessoa, quando você se relaciona, não é você, é o seu subconsciente. O subconsciente conversa com o subconsciente de outras pessoas. Eu estava numa aula anteontem, e aí eu ouvi um termo que muito me chamou a atenção, que eles dizem o seguinte: as mentes transam. É preciso colocar as mentes para transar. Por quê? Cara, o subconsciente é o que comunica. Caso você não saiba, o subconsciente ele governa 95%, acredito que um pouco mais de 95% da sua mente. Quando você está conversando com alguém e você tem impressões dessa pessoa, nossa, essa pessoa é um bom líder, essa pessoa é uma grande pessoa, é um grande pai, é um grande empresário, essa pessoa, ela me desperta ideias. Não é ela, é o subconsciente. Por quê? O que uma pessoa é, o que ela mostra, a persona dela, as personalidades dela são construídas com base no que ela aprendeu da vida, e o que ela aprendeu da vida molda as crenças dela. E ela age exatamente como manda as crenças. Então, se eu acredito que dinheiro é sujo, se eu acredito que todo empresário é desonesto, que não tem como crescer na vida honestamente, e eu me considero uma pessoa honesta, eu vou me auto-sabotar. Eu vou, nada mais, nada menos do que me conformar em ser uma pessoa escassa financeiramente. Deus me livre. Isso vira uma identidade. Como? Você vai achar idiota comprar roupas caras, você vai se sentir incomodado em ambientes calmos, em ambientes que não são caóticos, você vai se sentir incomodado com pessoas que demonstram poder, firmeza, riqueza, você vai se sentir incomodado, como já me aconteceu, até eu pegar essa grande sacada. Uma vez,
eu dei um pulo de realidade porque eu estava entrando numa vibração nova e eu acabei indo assistir a palestra de uma pessoa que eu admiro muito, Leandro Carnal. Eu estava indo assistir uma palestra de Leandro Carnal, nem sei, eu caí de paraquedas ali. Tinha comprado uma roupa nova, que é uma roupa que representa a identidade de uma pessoa de riqueza, e eu nunca tinha usado esse tipo de roupa antes. Eu estava lá e quando terminaram a palestra, eu fui convidado a ir a um local onde tinham algumas pessoas, e eu percebi que as pessoas que estavam na mesa eram pessoas que tinham um poder aquisitivo bem maior do que o meu. Entendeu? Então, assim, eram conversas que eu não participava muito daquele universo. E eu percebi que eu me senti um pouco incomodado. E depois, parando para pensar, por que eu me senti incomodado? Porque eu não me identificava. As minhas crenças, a minha personalidade, a minha identidade, aquilo que eu era, não se identificava com pessoas de alto padrão. Entende? E as pessoas também perceberam, eu percebi olhares em que as pessoas tinham rápidos olhares para mim que eu sentia no olhar delas, e isso é uma leitura também do meu subconsciente, em que elas diziam assim, poxa, o que é que essa pessoa tá fazendo aqui? Entende como é que é a coisa? O subconsciente da pessoa compreendeu que eu não fazia parte daquele universo, o meu subconsciente compreendeu que eu não fazia parte daquele universo, e eu não consegui interagir, eu não consegui conversar com as pessoas. É assim que a coisa funciona, meu amigo, entenda. 95% da tua vida é controlada pelo seu inconsciente. O seu inconsciente, ele guarda crenças, ele guarda sua identidade. Então, se você quer mudar de realidade, entenda que aprendendo coisas novas, acessando novas vibrações, acessando novas frequências. E eu não tô falando que aqui vem claramente um erro das pessoas. Eu não tô falando de você pegar todo o seu dinheiro e esbanjar com roupa. Eu não tô falando de você pegar todo o seu dinheiro, por exemplo, e gastar R$ 1.000 em um restaurante caro. Não, isso é burrice. Eu tô falando de ser para ter. Eu não tô falando de ter para ser. Você não precisa consumir matéria física para você ser uma pessoa de grande valor. O valor está em você, não nas coisas que você tem. Uma pessoa de valor, uma pessoa que entende o mundo financeiro, se ela perder absolutamente tudo, no outro dia ela tá rica de novo. Por quê? O valor não tá no que ela tem, o valor está nela. É o seu valor pessoal, é a sua identidade que cria a sua realidade. Então, se eu tenho uma identidade com base nas minhas crenças de uma pessoa próspera, uma pessoa rica, uma pessoa que tem grande poder aquisitivo, eu vou ter um grande poder aquisitivo. E se acontecer qualquer merda que me faça perder esse poder aquisitivo, no outro dia eu consigo novamente. Porque o meu subconsciente vai fulgurar, vai trazer, vai ferver, vai trazer novas ideias para que eu consiga. Quantas pessoas não quebraram suas empresas e criaram empresas muito poderosas após isso? Por quê? Elas não aceitaram a ideia, pega isso, elas não aceitaram a ideia de que são perdedores. Não é porque você perdeu, não é porque você quebrou uma empresa, não é porque você está sem dinheiro que você é pobre. Não é porque eu estou falando de identidade, não é porque você está sem dinheiro que você é pobre, não é porque você está sem dinheiro que você é fudido, não é porque você não tem um amor do seu lado que você não merece ser amado. A sua identidade faz com que você tome decisões que vão te levar para a realidade que conduz com a sua identidade. Entende? Então, por exemplo, você não consegue se conectar, se sentir bem perto de pessoas que possam te trazer oportunidades de melhora de vida se você não mudar sua identidade. Porque é o subconsciente. A pessoa que tem uma oportunidade na mão de te trazer prosperidade, né? Perdão. A pessoa que tem oportunidades na mão que possam te trazer oportunidades de prosperidade, porque ninguém dá nada a ninguém. Entenda isso. Ela vai olhar para sua cara e vai entender, essa pessoa é uma lascada. E se eu der qualquer oportunidade na mão dela, ela vai continuar sendo lascada, ela vai lascar com o meu time. Então você não vai ganhar essa oportunidade. Você precisa ser, você precisa vibrar. Ah, mas como é que eu vou ser rico não tendo dinheiro?
Você precisa se você quer mudar de realidade. Como que eu vou ser rico se minha geladeira está vazia? Como que eu vou ser rico se minhas contas estão atrasadas? Como que eu vou ser rico se eu sou CLT? Salto de fé. O salto de fé, a convicção, a certeza de que algo vai acontecer é a maior potência que o ser humano tem para fazer as coisas acontecerem. Quando você tem a máxima, entenda isso, o seu subconsciente controla 95% da sua vida. E, controlando 95% da sua vida, compreenda que ele tem o poder para criar as coisas. Porque dentro do seu ser reside a centelha divina. Você é um co-criador. Você é feito em imagem e semelhança do divino. E sendo feito em imagem e semelhança do divino, se Deus cria o que ele quer, você pode criar o que você quer. Mas esse poder de criação reside no seu inconsciente. Por quê? Faça a conta básica. Se você possui a centelha divina 100% no seu corpo, mas o seu subconsciente, é uma questão de lógica. Se o seu subconsciente guarda 95% do que você é, então 95% do seu poder de cocriação está no seu subconsciente. Trabalhe o seu subconsciente e você vence na vida. Pega esse ouro. Pega isso aqui que eu tô te dando. 95% do seu poder de criação está no seu inconsciente. Como que eu faço para acessar esse poder? Jogando informações no seu subconsciente que criam crenças que trazem a subinformação de que você pode acessar. Um rei só é rei porque ele se sente rei. Um empresário só é um empresário porque ele se sente empresário. Um CLT não vai virar um empresário se ele não sentir que ele pode, se ele não sentir que ele é. Como que um CLT sai de um emprego e vira um empresário? Porque ele quis. Ele quis. E no fundo ele sabia que ele podia. Você não tenta fazer algo, ou você faz ou você não faz. E você não consegue fazer algo que você não tenha, no mínimo, certeza de que você vai conseguir. Você tentaria se jogar da sacada do seu prédio sabendo que você não pode voar? É sobre isso. Não literalmente, mas dá para entender, sentido figurado. Quando você sabe que você não pode, você não pensa na possibilidade. E o seu subconsciente, ele guarda essa força. Se um ser humano consegue fazer algo, você também consegue. Se Elon Musk, não sei como é o nome do diabo, se esse cara tem a maior fortuna do mundo, você também pode conseguir a maior fortuna do mundo, porque se ele conseguiu, você pode. Se Deus criou o universo, você também pode criar o seu universo. Aliás, você já criou, né? Você já criou, porque toda a sua realidade aqui é o seu universo. Tô entregando ouro. Pega essa informação que é boa para você. O seu universo é onde você manifesta as coisas que você quer. E aonde que é o seu universo? A sua vida. Você manifesta. Se você é um co-criador, você pode manifestar exatamente aquilo que você quer. Porém, o seu poder está guardado em 95% do seu inconsciente. Como que você modifica o inconsciente? Eu falei isso no vídeo passado. Como que você modifica o seu inconsciente? Jogando novas informações. Alterando a composição. Alterando a composição. Entende? Você tem que se convencer de que você é. E você pode utilizar os 5% da sua consciência para jogar informações para modificar. Você não pode lutar contra o inconsciente, mas você pode sutilmente modificá-lo. Porque o subconsciente é uma força extremamente poderosa. Você não pode ir contra as suas crenças. Todas as vezes que você vai contra as suas crenças, o seu sistema nervoso entra em colapso. Você já tentou fazer uma coisa nova? Pega isso aqui. Você já tentou fazer uma coisa nova e sentiu que o seu corpo começou a tremer? Do nada você ficou tremendo, deu aquela ansiedade. Por quê? É o seu sistema nervoso, o seu subconsciente dizendo: carai, velho, você não pode fazer isso aqui.
Não, tá errado, tá errado, tá errado. Não dá. Isso aqui não é pra você, não. Você está indo contra a sua programação. Se a sua programação fala seja pobre e você tenta ser rico, você vai tremer, você vai se sentir deslocado, você vai se sentir mal, você vai ter diarreia, você vai vomitar, você vai ficar doente, você vai pegar uma virose. Virose, entenda uma coisa. Virose nada mais é do que um pane no corpo para que você não faça aquilo que você precisa fazer. Todas as vezes que você tiver ingressando numa oportunidade que vai dar uma mudada na sua realidade, fica doente. Se for contra a sua programação, você fica doente. Quem de vocês, me diga, quem de vocês nunca tentou uma nova oportunidade na vida e não conseguiu porque ficou doente? Muita gente. Eu tenho uma absoluta certeza que muita gente já ficou assim. Por quê? Foi contra a programação. E você não tem como ir contra a programação. Você pode inserir uma nova programação. Você não pode apagar do seu subconsciente. Você pode impor informações mais fortes que o seu subconsciente coloca como prioridade. E as outras informações que mudam a sua realidade de um jeito que você não quer mais, elas vão ficando cada vez mais fracas, que é a energia psíquica. Todos os complexos e todos os traumas, todos os gatilhos, todas essas situações que prendem você na realidade que você está, eles se carregam do inconsciente, porque o seu inconsciente é um grande gerador de energia. O seu inconsciente é um grande gerador de energia. Por que ele é um grande gerador? Porque ele detém 95% do seu poder de criação. O inconsciente detém de 95% da fagulha divina, do poder de Deus. E detendo desses 95% de poder, não dá para você vencer essa barreira se você não modificar. Ele se carrega de força. O seu subconsciente é um grande gerador, ele carrega as crenças com força. Força, 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 e aquelas crenças começam a mudar a sua realidade. Então, quando você insere uma coisa nova, essa informação nova também vai se recarregar. E quando você alimenta essa informação, alimenta, ela vai ficando cada vez mais forte. Alimentando de forma consciente. Como? Lendo. Colocando, por exemplo, uma ótima dica, colocando quadros motivacionais na sua casa. Colocando post-it nos espelhos. Deixando seu celular programado para, por exemplo, o alarme do seu celular com uma frase que gera uma nova informação. Lendo livros, vendo vídeos, ouvindo podcasts que te trazem novas ressignificações. E aí você começa a, pelo excesso de informação parecida, porque como que as crenças são formadas? Através de repetição. Repetição. A mente humana, ela detém de duas capacidades. Ela tem energia, e aí essa energia ela é utilizada para manter o seu corpo vivo, e ela quer economizar energia para manter o seu corpo vivo. Logo, ela cria padrões viciados, padrões neurais que agem de modo automático. Quando você vê uma louça suja em cima da mesa, você sabe que tem que lavar, não é? Isso é um padrão. Isso é um padrão. Toda vez que uma pessoa rica que trabalha com investimentos vê uma oportunidade de negócios, a primeira reação dele é ter a segurança de que aquilo vai render e investir. Por quê? É um padrão. Você cria padrões. Você cria padrões. A sua mente cria padrões. Então, qual é a dica? Criar padrões que te elevem de vibração, para que essa vibração se torne uma frequência, essa frequência se torne um estado de consciência, onde você saia de uma casa alugada e vá para a sua própria casa, onde você saia de uma cidade que te deprecia para uma nova cidade, onde você corte relações com pessoas que te colocam para baixo, você encontre novas pessoas que te tragam a oportunidade de alegria, dinheiro e felicidade, porque dinheiro é muito importante, dinheiro é energia. Entenda, estado elevado de consciência é igual a riqueza. Estado elevado de consciência pleno é igual a riqueza, porque dinheiro é energia.
Quando te ensinaram que dinheiro é sujo, que dinheiro é a raiz de todo mal, por exemplo, é porque as pessoas se conformaram, isso eu estou falando dos seus pais, ou as pessoas que te criaram, as pessoas se conformaram pela falta e começaram a criar motivos para justificar essa falta. Isso foi passado para você, mas você não é o seu pai, você não é sua mãe, você não é a pessoa que te criou. Você é um novo ser humano com novas ideias, uma nova vida, uma grande capacidade, energia criadora dentro de você. Você tem total capacidade de criar a sua realidade. Perceba que seu subconsciente detém de 95%. Você pode mudar o seu inconsciente. Você pode. Sutilmente você pode. Pega essas informações, começa a jogar novas informações. Ah, como é que eu faço isso? É recitando frases de lei da atração? Não. É jogando informações a todo momento. Você está lavando a louça da sua casa, você está ali jogando novas informações. Eu faço dinheiro com extrema facilidade e tal, piriri, pororó. Vá assistir um vídeo que fale sobre isso, que reforce essa crença. Deite, coloque uma música e comece a imaginar você em uma nova realidade. E aí você vai para o papel, lápis, papel, qual é a realidade de uma pessoa que faz dinheiro com grande facilidade? Essa pessoa fica na porta do vizinho conversando da vida alheia? Essa pessoa desperdiça comida? Essa pessoa se trata igual lixo? Essa pessoa usa roupa rasgada? Acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Deu para entender. Você não precisa de dinheiro para se tornar uma pessoa que tem dinheiro. Não precisa. Estado de consciência é uma coisa. Estado de consciência é uma coisa. É interno. Tudo parte de dentro para fora. A criação é do ponto zero. O ponto zero é um único ponto. E dali começa a se expandir. Entende? Fibonacci. Vai lá, procura Fibonacci que você vai entender. As coisas partem de um ponto. Esse ponto ele é interno. Qual é o ponto interno? Seu coração. Nós temos 3 grandes pontos internos dentro do nosso corpo: bexiga, coração e cérebro. Mas isso é papo para outra aula. Perceba que tudo nasce de um único ponto. Tudo nasce de um único ponto. E esse ponto é o interno. Esse ponto fica dentro de você. É a sua centelha divina. Então, meu caro amigo, você não precisa de coisas materiais, você não precisa de bens materiais para ser rico. Seja rico internamente. Tenha atitudes de uma pessoa próspera. E as coisas começam a mudar. Entende? Não tenha medo. O medo é uma grande trava. O medo é o limite que a crença limitante coloca. A crença limitante, ela coloca você até aqui, pronto, você pode chegar até aqui. Quando você tenta passar, vem o medo. Nossa, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Os seus grandes medos são barreiras que impedem você de ser a pessoa extraordinária que você sonha em ser. Ponto. Deu para entender, né? Quando você muda suas crenças, você para de ter medo. Você para de ter medo. Quando você para de ter medo, você sente, sabe e acredita que você pode. E essa convicção faz fulgurar o poder da criação que está no seu subconsciente. E a partir disso aí, você cria exatamente o que você quer. Quando eu falo de criar exatamente o que você quer, eu estou falando de, por exemplo, aquela moto de luxo que você quer, aquele carro de luxo que você quer, aquela casa no campo, perto de um lago que você quer, você pode. Entenda que você pode. A crença de que você não pode é o que impede você de ter. Seja para ter.